Bom, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco de como o Git funciona na prática e aí eu vou ficar alternando com um pouco de teoria para você entender o que está acontecendo. Então, o que eu mais recomendo nesse vídeo é você prestar atenção e você ficar voltando nas partes que você acha que faz sentido, quando você precisar de uma coisa para consulta rápida e não ficar tentando decorar nenhum comando nem nada do tipo. Eu tenho essa pasta aqui chamada Aprenda Git e eu posso abrir ela aqui no meu sistema operacional para vocês verem. Não tem nada atualmente. Então a gente vai usar ela como base. Eu estou supondo aí que você já instalou o Git no seu computador, então se não tiver instalado, vai lá seguir o passo a passo. Vou digitar aqui git init, que vai basicamente inicializar um repositório vazio de Git. Ele é local na minha máquina, então ele mostra aqui o diretório, que é esse mesmo aqui que eu abri, e ele vai criar essa pastinha aqui, .git, que vai ter alguns metadados do Git. Tá, falei muito de palavra, mas o que são exatamente essas coisas? No Git, então, a gente tem o conceito de repositórios. A gente pode dizer que o nosso repositório é basicamente aquela pastinha ali onde eu rodei o git init. Deixa eu organizar aqui. Então, eu tenho aqui o meu repositório local e eu tenho o repositório remoto. A diferença entre esses dois é basicamente que o repositório local é o que está na minha máquina aqui, na minha pastinha, e o repositório remoto é o que está hospedado num servidor. E como o Git é uma ferramenta distribuída, você basicamente tem aí acesso a diversos provedores de repositórios remotos, assim como você também pode ter o seu próprio, uma instância rodando no seu servidor privado, que aí seria o que é o GitHub, o GitLab, o Bitbucket, o Codebag. Se eu não me engano, o próprio Codebag, você pode ter instâncias dele rodando aí no servidor seu. Então, a primeira diferença é essa. A gente tem o repositório remoto e o repositório local, que não necessariamente vai estar atualizado um com o outro, né? Você tem que pensar que uma vez que seu repositório está remoto no ar, outras pessoas aí que estão desenvolvendo, elas podem ter acesso a ele, né? Se ele não for privado, ou se elas forem parte de alguma organização privada e contribuir junto com você. Então essa é a principal aí premissa de você ter um repositório central, remoto, onde você vai ter as suas informações atualizadas, seus arquivos modificados, seu código mais atual, e você vai poder ir receber ele a partir da comunicação entre outras máquinas pelo servidor. Então, se você está trabalhando, por exemplo, num site ou num jogo, a gente pode ter aqui basicamente que isso aqui seria o nosso GitHub, lá contendo, o servidor onde está o nosso repositório de fato, que vai ser espelhado para as outras pessoas consumirem, e de onde você vai se basear, na hora de criar novas coisas. E aí você tem aqui, por exemplo, o meu repositório local e o seu repositório local. Os dois meio que começam no mesmo lugar, né? E basicamente a gente vai trabalhar enviando atualizações e recebendo aí alterações que outras pessoas fizeram ou que às vezes nós mesmos fizemos a partir de outro computador e a gente consegue sincronizar isso. Então isso aqui é uma visão bem alto nível, do que é o Git. Então vamos voltar aqui para nossa prática. Se eu rodar aqui Git Status, você pode ver aqui algumas informações sobre o estado do seu repositório local. Então ele diz aqui que eu estou na branch main, que eu não fiz nenhum commit ainda, e ele mostra aqui também os arquivos que não foram rastreados. Esses arquivos que não foram rastreados é basicamente que o Git sabe ali que ele existe, mas o repositório em si não sabe da existência desses arquivos. Então toda vez que você criar um arquivo novo, ele vai estar aqui nessa pilha de arquivos não rastreados, mas a gente ainda tem aqui esse conceito de branches e de commits que a gente não falou sobre. Eu fiz esse outro desenho aqui para tentar exemplificar um pouco o que está ali no Git e o que isso é na prática. Então, vamos considerar aqui que quando a gente criou nosso repositório, a gente tem a nossa branch principal, que ela é chamada de main, por padrão, e cada bolinha dessa que eu colocar representa um desses commits que apareceu ali anteriormente. E um commit, para a gente abstrair, vamos ver ele como um conjunto de mudanças que você fez a um ou mais arquivos, ou uma alteração aí revertendo uma mudança, e você atualiza ele como se fosse um patch, uma atualização aí na sua branch. Então, a partir disso, a gente pode dizer que atualmente a nossa branch main, ela se parece com isso, porque ela não tem nada, a gente não fez nada. Então, eu vou começar criando aqui um arquivo de exemplo, arquivo.txt. Se eu abrir aqui a pasta, o arquivo foi criado, e se a gente rodar aqui de novo Git Status, a gente vai ver aqui, ele nos arquivos que não foram rastreados. Esse DS Store aqui é coisa específica do macOS, você não precisa se preocupar com ele agora, não faz parte do escopo desse vídeo. Só que, beleza, a gente tem esse arquivo aqui, a gente sabe que ele não foi rastreado, a gente quer não só rastrear ele, como a gente também quer fazer um commit dele, para a gente ter aí no nosso histórico a alteração onde ele foi adicionado, para a gente precisar reverter em algum momento, voltar para esse momento. Então eu vou digitar aqui git add, o nome do arquivo que eu quero adicionar. Se eu quisesse adicionar mais de um, eu poderia também escrever aqui o nome do outro em sequência, mas eu não vou fazer isso agora. E vamos só usar esse add e olhar o status aqui de novo. O status que a gente já rodou antes, o comando não vai atualizar ali, a gente tem que rodar ele de novo se quiser ver.
E aqui, ó, ele já mostra pra gente uma mudança no coisa. A gente tem que ele está verdinho, e diz aqui, ó, que foi um novo arquivo, e diz aqui, ó, basicamente são as mudanças que vão entrar nesse commit quando a gente fizer, de fato, ele. Então, se a gente quiser fazer esse commit, de fato, adicionar esse conjunto de alterações, que no caso é só o arquivo .txt sendo adicionado, você pode simplesmente digitar aqui git commit, vai ter aqui algumas informações para você. Essas mensagens começam com a tralha, né, a hashtag, são comentários, então eles não afetam em nada. Eles dão aqui de exemplo, eles falam, ó, a gente está na branch main, ele está avisando que isso aqui vai ser nosso primeiro commit, fala quais que vão ser os arquivos que vão entrar nele e os arquivos que não estão sendo rastreados. E aí é um momento aí para você revisar, né, se tiver alguma coisa faltando, alguma coisa errada. A gente pode aqui simplesmente começar aqui a entrar no modo de inserção e escrever o que a gente quer. Mas para não ter que me preocupar, além de Git explicar para vocês um pouco de Vim ou VI, eu vou apertar dois pontos aqui, digitar Q e exclamação, que é o comando kit, e para eu forçar ele rodar, então por isso exclamação. Então ele abortou aqui meu commit porque eu não passei mensagem nenhuma. Vamos fazer de uma forma mais simples por agora. Vamos digitar git commit e -m, e aqui entre parênteses a gente vai digitar nossa mensagem de commit. Eu vou colocar aqui primeiro commit. Beleza, não deu nenhum erro, ele falou aqui que foi um arquivo alterado, nenhuma inserção, nenhuma deleção, porque o nosso arquivo não tem nenhuma linha. Se eu digitar aqui o git status mais uma vez, ele vai voltar para o estado que ele estava anteriormente, né? Ele mostra que a gente está nessa branch, mostra o arquivo que não foi rastreado e beleza. Se a gente digitar agora git log, a gente consegue ver o que foi feito aqui. Ele diz aqui o prefixo, não, o que é um commit. Ele tem aqui o ID, a hash desse commit, vai sempre um ID único para identificar cada commit, se a gente quiser voltar nele em algum momento, a gente acessa por isso. Tem aqui esse apontamento, que ele diz que a gente está na branch principal do nosso repositório. Tem aqui a minha autoria, que é meu e-mail e meu nome que estão configurados já no meu Git. A data e a mensagem de commit. Então, se eu apertar aqui o Q, eu posso sair. E a gente pode dizer, então, que a nossa branch, nesse momento, ela se parece com isso aqui. Então, a gente pode dizer aqui, para ficar claro, que isso aqui é o primeiro commit, para a gente ter uma ideia de visualização de como isso aqui está funcionando. Então, se eu, por exemplo, entrar ali no meu arquivo e fizer algumas alterações, como hoje foi um dia muito divertido, e vou salvar, vamos supor que isso aqui é meu diário, eu quero guardar. De novo, você não precisa ficar rodando git status, tá? É só para vocês entenderem o que está acontecendo. Ele viu aqui que o arquivo foi modificado, dessa vez ele mostrou modified, porque no arquivo adicionado. Vocês podem ver, inclusive, que agora ele está diferente, né? Porque esse arquivo já foi rastreado pelo Git, então o Git vai ficar olhando para mudanças dele. Então a gente pode aqui adicionar ele de novo, arquivo.txt. Se você quiser olhar aqui, ó, fala de novo que o arquivo foi modificado, ele não foi criado. Então a gente pode ver aqui, passar a mensagem, adicionei nova entrada do diário. Nesse momento, então, a nossa branch main, ela vai se parecer, então, com isso aqui. Acho que deu para ter uma ideia, né, para entender um pouco mais, talvez intuitivamente, como isso fica. Mas a questão é, você tem lá o seu projeto, o seu jogo, o seu site, e você vai querer contribuir com artistas, outros programadores e pessoas no geral que vão mexer nesse repositório, não é só você. E aí a gente entra no conceito de branches, né? A gente pode pensar como ramos, bifurcações, onde essa branch aqui vai se dividir em múltiplas branches para cada pessoa poder trabalhar numa funcionalidade. E às vezes a gente tem casos onde duas pessoas ou mais vão mexer no mesmo arquivo, que vai gerar um conflito que a gente vai ter que resolver. E é muita coisa, mas eu vou tentar trazer isso da forma mais simples possível. Então, vamos agora criar uma nova branch. A gente pode fazer isso com o comando checkout, passando o parâmetro "-b", e a gente vai escrever o nome da nossa branch. Então, eu vou criar aqui fit, que a gente costuma usar, é mais uma convenção, não necessariamente todo lugar vai fazer isso, onde fit significa basicamente feature ou funcionalidade. E aqui o nome da funcionalidade, vamos dizer file2, arquivo 2. E ele já mostra aqui, não vai ser assim no de vocês, tá? O meu terminal está configurado para mostrar diferente. Por isso que eu sugiro rodar o git status, porque você vai ficar olhando sem precisar se preocupar agora em configurar esse terminal para ele ficar diferente e tudo mais. Então, beleza, a gente não tem nenhuma mudança aqui nessa branch, e então vamos fazer ela. Só para a gente refletir, isso aqui ainda, aqui na esquerda, é o nosso git local. Então, eu vou modificar ele aqui mais uma vez, para vocês entenderem como esse git local se parece nesse momento. Então, ele tem o mesmo histórico do que já foi feito. Vamos supor aqui que nesse momento foi um outro contribuidor aqui, uma outra pessoa que também quer escrever. Então, vou criar aqui arquivo 2.txt e eu vou falar, eu também quero blogar aqui.
Agora a gente já adicionou o arquivo com conteúdo. Você pode olhar ali, adicionar arquivo 2.txt e escrever aqui a sua mensagem. Contribui cal para o projeto. Legal. Nesse momento, a gente vai ter aqui a nossa primeira divergência entre a branch principal e a branch fit file2. Deixa eu mudar aqui a cor para ficar mais claro. Basicamente, o que está acontecendo a partir daqui é isso aqui. Deixa eu adicionar também uma setinha. Eu espero que isso aqui não acabe virando um diagrama muito complicado. Eu vou fazer aqui o meu melhor para ficar o mais intuitivo possível. Deixa eu trocar aqui a ordem das coisas. Acho que até aqui está muito claro, né? Você consegue entender como que uma mudança foi de um lugar para o outro. Mas se a gente pensar aí que várias outras pessoas vão começar a contribuir nesse projeto e elas vão criar seus próprios arquivos ou criar arquivos com o mesmo nome, você vai imaginar que isso daí vai começar a gerar problema em algum momento. Então, é para isso que a gente tem algumas estratégias para a gente mesclar, né, os códigos, fazer um merge ou fazer um rebase. E eu vou mostrar isso um pouco para vocês, como que a gente pode fazer esse tipo de coisa. Mas, para isso ficar mais interessante, a gente precisa gerar um conflito. E eu acho que isso vai ajudar a ficar um pouco mais claro. Alguns conflitos simples, como por exemplo, se eu criar um arquivo aqui, esse arquivo 2, e dentro da branch main eu criar um arquivo 3, não vou fazer diferença, o Git sabe resolver isso de boa, não vai ter graça, a gente não vai ter nenhum desafio para resolver. Então a gente precisa criar um conflito real, assim, duas pessoas mexendo no mesmo arquivo para você ver aí como que isso acontece. Assim como a gente tem o git checkout -b para criar uma nova branch, a gente pode simplesmente rodar o git checkout e o nome da branch que já existe para mudar para ela. Tá? O "-b" basicamente ele vai trocar para branch, se ela não existir ele vai criar. Se eu olhar aqui na pasta, eu só tenho o arquivo 1. Se eu fizer checkout de novo para fit file2, ele volta ao arquivo 2. E isso está tudo na minha máquina, tá? Não tem nenhum servidor ainda, a gente ainda não passou nada disso para o GitHub, para nenhum lugar do tipo. Então vou voltar aqui para main para vocês verem, o arquivo vai sumir de novo. O Git está tomando conta de tudo isso e ele é bem leve, tá? O jeito que ele estrutura isso é super tranquilo de você trabalhar, não precisa se preocupar muito com isso. A menos que você esteja fazendo, sei lá, jogos no Unity, por exemplo, mas aí já, de qualquer forma, não tem muito como resolver isso. Então, eu vou criar aqui de novo o arquivo 2.txt. Vou adicionar o meu arquivo, e ele se chama arquivo 2, e fazer um comment aqui, add arquivo 2. Legal. Vamos supor que você é a pessoa que está mexendo ali no outro. Deixa eu só aproveitar para atualizar aqui. Ó, aqui tem a primeira divergência, eu estou deixando esse azul para vocês saberem que foram feitos na main, e o verdinho para saber que foi feito nessa fit file2. Então, os dois têm uma mudança, só que um não sabe da mudança do outro, tem essa divergência, e a gente vai ter que lidar com isso. Porque pensa que se a gente quiser passar o nosso código novo para a principal, né, para ele entrar para o projeto de fato, a gente vai ter que lidar com esse conflito. A primeira forma, né, a forma mais comum, é a gente rodar um git merge, e aí a gente roda o nome da branch. E ó, auto merge em arquivo 2.txt, conflito, e falhou. Ele vai mostrar aqui pra gente no git status, ó, que os dois adicionaram, as duas branches adicionaram o mesmo arquivo. Se eu abrir ele aqui no meu editor de texto, deixa eu fechar e abrir de novo, né? Ele vai mostrar aqui esses marcadores bem estranhos. O head basicamente aqui está dizendo o que está na minha máquina que eu fiz, e esse aqui, apontando para a direita, é o que veio da main, veio da principal. E aí o que a gente faz? A gente quer os dois? A gente não quer nenhum? E nesse caso aqui é muito simples, você nem precisa ter um editor aí mais robusto para você lidar e escolher qual que vai ficar. A gente pode até inclusive rodar aqui, ó, git diff arquivo 2.txt, e você vai ter uma visualização disso também para ver como que estava antes, né? Que no caso era assim e ficou dessa forma aqui, como está o verde. Acho que eu falei de uma forma meio burra, mas enfim. Aqui é um caso bem simples, então eu vou só apagar esses caracteres. Eu posso organizar de uma forma aqui que eu quero, como por exemplo, vamos dizer aqui que esse aqui foi o Lucas que falou e esse aqui foi o Cuca. Então eu vou dar um add no arquivo 2.txt, e se você prestar atenção, o próprio Git ele já me fala aqui para eu rodar, depois que eu corrigir os conflitos, eu rodar um git commit. Nesse caso foi só um arquivo, né? Poderiam ter mais arquivos aqui para eu corrigir. Vamos fazer aqui esse commit
E vejam que ele já gerou dessa vez, nessa primeira linha, é o nome desse commit, ele já gerou um nome automático porque ele fez a estratégia de merge padrão, que ele simplesmente pega todas as mudanças que teve e junta em um commit novo para mesclar essas alterações. 2 pontos e WQ, que é basicamente write crit, então eu vou escrever ele no arquivo e sair. Se a gente der aqui um git status, você vai ver que, beleza, não tem nada de errado. Se eu rodar um git merge main de novo, vai falar aqui que já está atualizado. Então o Git é inteligente o suficiente para saber que a gente já conseguiu se basear no que tem na main. Eu não vou escrever o nome exatamente como está, né? Porque foi o nome gerado ali, eu podia só copiar, mas eu acho que assim fica mais fácil de entender. Eu até mudei aqui a cor para ficar. Esse aqui é o nosso diagrama e o que a gente tem agora. Só que isso aqui não está na nossa main ainda, né? A gente poderia também ir na main e fazer o merge. Então a gente pode fazer agora o contrário, né? Git merge fit file to. E como a gente já fez, né? A gente já resolveu esse conflito lá na outra branch, aqui ele vai também só pegar ali o que foi feito, porque ele já sabe como resolver. O Git tem essa inteligência aí, a gente já fez isso, já lidou com isso uma vez. Então se eu der aqui um cat, né? Se você estiver num Linux ou Mac da vida, você vai ver aqui o conteúdo do arquivo sendo exibido. Então ficou como a gente resolveu na nossa main. Muito legal, mas isso aqui ainda é um repositório local. Então, se o seu HD queimar, isso aqui ainda não me serve de muita coisa, porque, beleza, eu consigo voltar no passado. Inclusive, se a gente fizer aqui um git log, vamos pegar aqui nosso primeiro commit, que tem essa hash aqui, como eu comentei para vocês. Eu vou copiar ela, tá? Ela está copiada aqui. E agora eu vou fazer git checkout e colocar o ID da hash. E aqui de cara ele já me dá algumas informações, então ele fala aqui, ó, você está no estado desanexado do head, você pode olhar, fazer mudanças experimentais e fazer commit delas, e você pode descartar qualquer commit que você fizer aqui nesse estado, sem impactar nenhuma branch quando você voltar para uma outra. Se eu quiser criar uma nova branch para manter os commits que eu fizer a partir daqui, eu posso agora ou depois rodar o comando switch com a flag "-c". Nesse caso aqui, eu não quero fazer nenhuma mudança, eu não quero ver nada. É mais uma questão de, vamos supor que entrou um bug no seu jogo, de um commit para o outro, tem alguma coisa que você deletou, você queria pegar de volta. Então aqui, se eu der aqui um ls, eu só tinha aqui o arquivo 1, não tinha o arquivo 2. Então vamos dar aqui no caso, um switch menos. E rodar um git log aqui de novo. Dessa vez eu vou voltar aqui para o momento onde eu adicionei o arquivo 2. Agora sim, se eu olhar o arquivo 2.txt, ó, eu consigo voltar ele para o estado que ele estava antes, né? A gente voltou no tempo, o Git permite a gente fazer isso. Olha aí, viagem no futuro. E só para gente atualizar aqui nossa visualização, que eu já ia me esquecendo, vai começar talvez a ficar um pouco mais complicado de entender agora esses diagraminhas, mas eu acho que é importante, principalmente se você está acompanhando aí o passo a passo, mais ou menos, você vai entender como que chegou aqui. Se você só pulou o vídeo, provável que você não entenda nada do que está desenhado aqui. Por isso que eu não gosto de pegar esses diagramas prontos de árvore no Git, porque a pessoa vai ficar perdida, não ajuda muito. Então beleza, a gente voltou aqui no tempo, às vezes a gente quer recuperar algum código, recuperar alguma coisa, mas eu não vou me aprofundar muito nesses vídeos. Se você tiver interesse, eu posso falar um pouco mais sobre essas coisas. Vou voltar aqui para a nossa branch principal, porque agora o nosso foco vai ser criar aí um repositório remoto para a gente acessar essas coisas. Como eu falei, a gente tem o GitHub, o GitLab, o Bitbucket, vários outros aí que você pode ver nas descrições. O princípio é mais ou menos o mesmo, o que vai mudar é mais a interface. Eu vou usar o GitHub porque é o mais comum, assim, é o mainstream. Então eu só preciso clicar aqui nesse mais, vir em New Repository. Eu vou aqui colocar o nome do repositório, aprenda Git. Vou colocar ali como privado, porque eu não quero que ninguém espie isso daí antes de eu publicar esse vídeo. Eu posso escolher aqui um template git ignore, inclusive é uma coisa interessante que eu esqueci de falar sobre. Não vou adicionar nenhum, já mostro para vocês o que é. Você pode escolher uma licença, isso aqui é muito importante, principalmente se você vai publicar código para ser comercializado ou código open source, que aí você diz aí uma política de como o seu código pode ser usado, tá? Open source não é bagunça. Não é só sair copiando e colando qualquer código, você tem que ficar sempre atento aos modelos de licença. Então eu vou criar aqui o meu repositório. Agora a gente tem nosso repositório remoto devidamente criado. E olha que beleza, o GitLab e o Bitbucket, duas plataformas, elas já vão meio que te dar o caminho das pedras para você integrar aí o seu repositório local com o remoto.
No meu caso, eu já tenho aqui uma chave SSH configurada. Se você não sabe fazer isso, vai lá aprender a fazer, conecta sua conta do GitHub, do GitLab, não importa, e aí você volta para o vídeo. E agora, considerando que você fez isso, a gente pode simplesmente copiar esse comando aqui, git remote add origin. Então ele está adicionando aqui a origem de onde vai vir, né, o nosso repositório remoto. Vai ser esse caminho aqui, que a gente vai comunicar. Esse é um caminho aqui pelo protocolo SSH, que é o Secure Shell, que o Git é compatível, assim como HTTPS, HTTP. E agora que a gente adicionou aí o nosso remoto, aqui ele mostra pra gente, né, o padrão, você renomear sua branch para main. No caso, atualmente o Git já cria aí o padrão como main, antes era master, então você não precisa fazer isso aqui. E por fim, você pode rodar aí esse git push do jeito que ele está ali. O meu está configuradinho, então eu consigo, por exemplo, só fazer isso aqui e ele vai funcionar. E se a gente atualizar aqui a página agora, a gente vai ver que está lá o nosso repositório, está tudo funcionando. A gente consegue ver aqui, ó, que tem 5 commits, a gente consegue voltar para cada um deles. E se você olhar aqui, que eu tinha vindo em algum momento para essa hash aqui, 4CA alguma coisa, você vai ver que tem aqui, ó, olha aqui que a gente encontrou aqui, 4CA. Ele tem uma hash menorzinha, né, porque é mais otimizada, você pode voltar para ela. É meio que a mesma coisa, tá? Se você olhar aqui o arquivo 2, é meio que a mesma coisa que você voltar para ela inteira. É switch menos. Então, beleza, a gente aprendeu agora também o conceito de push. Quando você fala que você vai fazer um push, você vai empurrar seu código, você está empurrando ele da sua máquina local para a máquina de outra pessoa, para o servidor remoto. E aí, em contrapartida, a gente tem o pull, que é basicamente quando a gente vai puxar a alteração de uma branch. Então, eu posso clicar aqui em add readme e eu vou escrever aqui, lê-me, por favor. Vou fazer um commit direto do Git, porque é um arquivo de texto simples, a gente consegue fazer isso. Vou mandar direto para main e nada vai acontecer no local, obviamente, eu não tenho esse arquivo. Eu posso fazer aqui mas como eu já estou na main e eu sei que esse arquivo foi adicionado, eu posso rodar aqui o git pull e beleza, ele rodou, ele explicou o que aconteceu, o que foi adicionado. Se a gente olhar aqui novamente ls, a gente tem esse readme, ele está aqui, lê-me por favor. Se tivesse em outra branch, né, a gente pode ver as branches aqui, você ia ter que estar nessa branch para conseguir pegar a mudança. Se tivesse algum conflito entre as duas, você ia ter que resolver os conflitos igual a gente viu. Então, o beabá é meio que esse. Então, não sei se vocês lembram, mas quando a gente foi criar o repositório, ele perguntou se a gente queria um template git ignore, a gente falou que não. Então, agora a gente vai criar o nosso próprio git ignore aqui na mão. Então, eu vou criar aqui, o arquivo começa com um ponto, tá? Eu posso abrir aqui, inclusive, git ignore, git scm, e a gente vê aqui direto na documentação do Git, ele explica o que é o git ignore, como ele funciona. A gente tem a tradução para português, se o inglês não for um idioma em que você é familiarizado. Então, todo o padrão de como você escreve, como você vai para excluir vários diretórios, esse tipo de coisa. Então, talvez na minha explicação eles tenha ficado um spoiler. O Git ignora para a gente dizer quais arquivos a gente quer ignorar, a gente não quer que vá para o Git. E por que isso é bom? Muitas vezes a gente tem arquivos gerados locais, né? Arquivos que a gente não quer que sejam enviados para o servidor, porque eles são muito grandes, vão ocupar espaço e vão atrapalhar, vai deixar mais lento você enviar os arquivos. Às vezes é só uma build do seu projeto, que ela é gerada já automática, então você também não precisa que ela seja enviada para o servidor, porque você pode gerar ela na nuvem e esse tipo de coisa. Então, se eu abrir ali meu git ignore, eu acho que eu consigo abrir ele no meu editor de texto. Ele é um arquivo invisível, né? Para começar com pontos, se eu digitar ls aqui -a, eu consigo ver a existência dele, assim como a pasta git e aquele gs store que eu falei que o Mac gera. E ele vai ser nosso candidato perfeito. Vamos rodar mais um git status para vocês lembrarem que a situação das coisas. Destore, git ignore, ok. Vou rodar aqui um vim git ignore. Você pode abrir com o seu editor de texto que você tiver. E vou digitar aqui ds store. Só vou fazer isso, vou salvar isso aqui, digitar o status mais uma vez. Ué, ds store sumiu, ele não existe mais? Existe, mas ele está sendo ignorado a partir de agora pelo Git, porque ele está aqui. Então a gente pode finalmente ver uma coisa legal, mas use com parcimônia, que é o git add ponto. Ponto vai basicamente adicionar tudo que tiver aí da raiz da pasta que você está para dentro. Então, se eu fizer isso aqui, ó, e olhar de novo, tá lá o git ignore, a gente faz o nosso commit, adiciona git ignore e fazer um push para main. A gente já pegou as alterações que tinha lá
Então vamos pensar aí no que foi feito desde então, né? A gente teve aqui a adição do leme e aqui a gente teve a adição do git ignore. Esse aqui é o nosso repositório remoto e a nossa fit file to, ela ficou abandonada mesmo daquele jeito. Se você olhar aqui, a branch ela não existe porque ela nunca foi enviada, né? Você nunca fez o push dela para o remoto. Então, se você quiser fazer isso, você pode. É simplesmente você fazer aqui um git push nela. No seu caso, talvez você tenha que rodar o -u origin main. E aí você vai ver aqui que ela vai existir. Ela vai estar com a mesma estrutura ali que a gente já tinha visto antes. No nosso caso, a gente não quer mais trabalhar nessa branch. A gente vai deletar ela porque ela já entrou na main, a gente tem o histórico dela. A gente pode até aqui, ó, reverter ela. Eu cliquei ali em deletar 2 vezes. Vocês viram que não atualizou porque a UI do GitHub é uma maravilha, mas ela já foi deletada. Então vamos voltar aqui para main, já que a gente não precisa mais dela, a gente deleta local também. Git branch -d maiúsculo, fit, foi deletado. A gente continua tendo aqui o nosso histórico da main, ele vai ter as mudanças que foram feitas a partir da outra, mas agora eles estão aqui no nosso histórico também da nossa branch principal. Então a gente pode ver aqui, ó, as 3 visualizações, a visualização aqui no local, a visualização no remoto e a visualização aqui do nosso desenho de como que isso aqui funcionou. Então, como dever de casa aí, fica aí para você entender alguns conceitos. Entre eles, eu vou destacar aqui o Rebase, o Bisect, o GitHub Desktop, e aí eu não sei se ele só funciona com GitHub, porque eu não estou acostumado a usar ele, mas existem várias interfaces visuais, inclusive você pode ver aqui na página de downloads. Você vai aqui em GUI Clients, tem aqui ó, o GitHub Desktop, o primeiro que aparece, tem Source Tree, Tortoise Git, vários outros aqui. Você escolhe aí o que você achar mais bonitinho, o que fizer mais sentido. E o importante é que você agora entendeu aí, pelo menos por alto, como o Git funciona. E com isso não importa qual interface você vai usar, se você não vai usar interface nenhuma, se você vai usar o VS Code, você já sabe o básico de como funciona, você já sabe o caminho das pedras de como lidar com as coisas. E o que mais? Vamos pensar aqui. Eu vou colocar um extra para quem é game dev, normalmente quem vê meu canal é game dev, e vai ser aqui integração Git Engine. Então, sei lá, Godot Git, Unity Git, você vai ter que procurar e descobrir alguma coisa que você possa usar de interface visual, para você não ter que se preocupar com isso também. Às vezes você quer mandar para uma pessoa que vai trabalhar com arte, com sons, a pessoa não precisa ficar fazendo todo esse trabalho manual, mas é importante, tá? Compartilha com as pessoas do seu time esse vídeo para você aprender aí, ter uma ideia de como funciona, que aí aprender o resto vai ser muito fácil, não vai ficar aí se prendendo a coisas que parecem mágicas, mas não são. E lembrando aqui que grande parte da documentação do Git está disponível em português, então vamos entrar aqui na documentação de algum comando arbitrário. Comando commit, por exemplo, a gente vem aqui, ó, você pode inclusive participar da tradução do manual do Git, caso você saiba em inglês e queira ajudar a galera aí que está aprendendo ou ainda não sabe. Daí é moleza, o que você quiser saber aí, você vai poder aprender muito fácil. Então eu espero que esse vídeo aí sirva de alguma forma para você. Se você tiver interesse, aproveita que já está aí, dá uma olhada no meu vídeo falando sobre por que eu não trabalho com jogos e até mais. Eu tenho essa parte aqui que eu chamei de atendo. Eu não sei falar. Eu tenho essa